Bom, agora o que não está virando pó é a relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Hoje completa-se um mês desse dia histórico, 3 de janeiro de 2026. Foi o dia que nós noticiamos que Maduro foi capturado. Pois é, hoje completa-se um mês e nós estamos vendo, sim, uma transição na Venezuela. Algumas pessoas podem acreditar que essa transição está sendo lenta, outras podem imaginar até que está sendo rápida demais. Se a gente parar para pensar, o anúncio da anistia feito na última sexta-feira é algo que a oposição venezuelana, a oposição de verdade, não aqueles que fingem ser oposição, esperavam pelo menos uma década, talvez 2 décadas, né? E o Trump conseguiu isso em um mês. Melhor dizendo, o Marco Rubio conseguiu isso em um mês. Então, dependendo do ponto de vista, eu percebi que algumas pessoas estão vendo o copo meio cheio em relação à Venezuela, outras estão vendo o copo meio vazio. O fato é que nós estamos vendo, sim, do jeito aos trancos e barrancos, a coisa está progredindo. A primeira preocupação da administração Trump, e aí mais do que da administração do próprio Trump, era garantir que o petróleo venezuelano não fornecesse mais a China e a Rússia, e sim fornecesse os Estados Unidos, até para ele justificar, do ponto de vista financeiro, né, essa operação realizada na Venezuela, que teve um alto custo. E ele, com essa questão do petróleo, pode dizer, ó, tá vendo? Foi até o investimento. Como foi a questão? Salvo as devidas proporções, tá, pessoal? No ano passado, quando os Estados Unidos emprestaram 20 bilhões de dólares comprando peso argentino, né, ali para ajudar o Milei, no frigir dos ovos, com a valorização do peso, o Tesouro americano faturou uma nota preta. Ele teve um lucro muito grande, né, com essa operação, e ainda ajudou o Milei a ganhar as eleições de meio termo lá na Argentina. Foi uma operação, do ponto de vista masterclass, mas não o master, né, o banco. Essa foi uma operação masterclass. E é isso, salvo as devidas proporções, obviamente, que tenta se fazer agora na Venezuela. Nesse contexto, nós tivemos, inclusive, temos aí uma imagem, né, da nova presidente da Venezuela, estou brincando, pessoal, da nova embaixadora dos Estados Unidos na Venezuela. É uma pessoa que fala muito bem espanhol, que acompanha a política latino-americana. Ela foi escolhida a dedo e ela está ali justamente para funcionar como uma fiscal desse período de transição. Cada vez mais lá nos Estados Unidos, fontes próximas ao mundo latino, né, nos Estados Unidos, indicam que nós deveremos ter eleições no máximo até meados de 2027 na Venezuela. Eu acho que não se sustenta essa situação. Eu acho que nós teremos eleições ainda nesse ano de 2026 na Venezuela. Não dá para caminhar com um período de transição tão alto assim, de 1 ano e meio, apesar que Marco Rubio gostaria que essas eleições ocorressem em um clima de igualdade para que a oposição tivesse chance de realmente fazer campanha e de Maria Corina Machado ser candidata e colocar o nome dela ali nas cédulas. É disso que a gente está falando. Porém, Marco Rubio sabe que uma eleição, por exemplo, no mês que vem, seria uma eleição conturbada, seria uma eleição controlada pelas milícias. Nós teríamos um cenário semelhante ao de julho de 24, onde um lado venceria as eleições, o outro ia dizer que venceu as eleições, e seria um 6 meia dúzia. A situação não mudaria muito. Então, ele quer garantir que exista o mínimo de condições necessárias para que essas eleições aconteçam, mas eu acho que dá para fazer essa eleição antes da metade do ano que vem. Até porque, se chegar na metade do ano que vem sem eleições, o regime vai fazer de tudo para não ter eleição, porque já vai estar vislumbrando uma eleição nos Estados Unidos. E eles sabem que uma vitória de um democrata pode ser a solução de alguns problemas do regime venezuelano. Em cima disso tudo, nós poderíamos aqui ficar falando até amanhã sobre esse período de transição. Aí vem a realidade que se impõe. E a realidade é o seguinte: no dia 17 de março deste ano, agora, Nicolás Maduro e sua esposa têm um encontro marcado com a justiça americana lá
no tribunal que acompanha o caso deles. E uma eventual delação premiada de Nicolás Maduro mudaria todo o cenário, né? Eu não acredito que Nicolás Maduro se declare culpado já agora, no dia 17 de março, tá? E por que ele se declarar culpado seria importante? Porque é o primeiro passo para quem quer delatar. Então, quando os senhores receberem a notícia do PHVox, uma entrada urgente, já imagina a capa, urgente, Nicolás Maduro se declara culpado. Saibam, tradução, Nicolás Maduro abre o caminho para uma delação premiada. A Suzana pergunta aqui, por que demora tanto para ir aos tribunais? O processo nos Estados Unidos é um pouco mais lento do que a gente está acostumado no Brasil? Sim e não, depende do caso. Mas é que tanto a defesa, Suzana, precisa preparar o Nicolás Maduro para o interrogatório, porque ele será interrogado pelo juiz do caso lá em Nova York. Então, a justiça concedeu aí praticamente 2 meses para que Nicolás Maduro e a esposa se preparassem para o interrogatório, mas para que a própria justiça também se preparasse. Um lado precisa fazer as perguntas corretas e apropriadas, o outro precisa ter o tempo necessário para responder essas perguntas.